Olá, eu sou a professora Silvana, da terceira série do ensino médio, professora de Geografia, e hoje nós vamos trabalhar sobre as políticas de desenvolvimento sustentável para a população brasileira. Dentro dessas políticas de desenvolvimento sustentável, nós vamos ter os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas o que é isso? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também conhecidos como Objetivos Globais, são um chamado universal para a ação contra a pobreza, proteção do planeta e para garantir que todas as pessoas tenham paz e prosperidade. Esses 17 objetivos foram construídos com o sucesso dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, incluindo novos temas como a mudança global do clima, desigualdade econômica, inovação, consumo sustentável, paz e justiça, entre outras prioridades. Os objetivos são interconectados. O sucesso de um objetivo de desenvolvimento sustentável envolve o combate a temas que estão associados a outros objetivos. O Brasil e o desenvolvimento sustentável. O Brasil sediou as 2 conferências internacionais sobre sustentabilidade mais importantes da história. A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio 92, e a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio +20. A Conferência Rio 92, que também ficou conhecida como ECO 92, ficou estabelecido que os países em desenvolvimento deveriam receber ajuda não só financeira, como também tecnológica, para que eles pudessem alcançar essa questão de desenvolvimento sustentável, além de tentar diminuir sobre a questão do seu consumo, como, por exemplo, o consumo de combustíveis fósseis, o petróleo e o carvão mineral. A Rio +20, ela ficou conhecida exatamente por estar completando 20 anos desde da conferência que aconteceu aqui no Rio de Janeiro em 92. A Rio +20 aconteceu já em 2012, 20 anos depois. Na Rio +20, o que eles aconteceu? Eles descobriram que nem os países conseguiram avançar nas políticas sustentáveis, então eles reforçaram aquilo que era necessário ser feito. Os países em desenvolvimento, que são aqueles países que estão consumindo cada vez mais os recursos naturais, ficaram cientes de que é necessário colocar em prática essas políticas de responsabilidade sustentável, políticas onde você vai retirar a matéria-prima, mas também você vai repor. Isso seria a sustentabilidade. E dentro desses objetivos, você pode observar os 17 na sua tela. Primeiro, erradicação da pobreza. Nesse objetivo, vocês observem que o objetivo principal seria diminuir na metade a pobreza no mundo, pelo menos a metade. Já o segundo, fome zero, seria acabar totalmente com a fome. Boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero. Observe que quando nós falamos na aula anterior sobre a desigualdade de gênero, como é um problema tão atual e que acontece no mundo inteiro, a igualdade de gênero passou a ser um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Água limpa e saneamento, energia acessível e limpa, crescimento econômico, emprego digno. 9. Indústria, inovação e infraestrutura. Redução das desigualdades. Quando a gente fala de redução das desigualdades, é todo tipo de desigualdade que acontece, tanto de gênero como racial. Cidades, comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, combate às alterações climáticas, vida no oceano, na água, vida sobre a terra, paz, justiça, instituições fortes, parcerias em prol das metas. Dentro desses objetivos sustentáveis, nós precisamos entender que não só o governo tem responsabilidade com isso, mas também a população. Nós também podemos tomar atitudes e medidas sustentáveis no nosso dia a dia. A questão da reciclagem também nós podemos fazer. A questão do uso e consumo de maneira correta dos nossos produtos.
E dentre essas medidas que podem ser adotadas tanto pelos governos quanto pela sociedade civil em geral, para a construção de um mundo pautado na sustentabilidade, podemos citar as seguintes: redução ou eliminação do desmatamento, reflorestamento de áreas naturais devastadas, e isso deve ser feito principalmente em áreas nos rios, igarapés, preservação das áreas de proteção ambiental, como reservas e unidades de conservação de matas ciliares, fiscalização por parte do governo e da população de atos de degradação ao meio ambiente. Essa é uma medida muito importante, porque a partir do momento que a fiscalização ela é colocada em prática, consequentemente, a degradação do meio ambiente ela vai diminuir. Adoção da política dos 3 R's, reduzir, reutilizar e reciclar, ou dos 5 R's, repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Entre outras, temos também a contenção na produção de lixo e direcioná-lo corretamente para a diminuição de seus impactos, diminuição da incidência de queimadas, diminuição da emissão de poluentes na atmosfera, tanto pelas chaminés das indústrias quanto pelos escapamentos dos veículos e outros. Opção por fontes limpas de produção de energia que não geram impactos ambientais em larga e média escala. Adoção de forma de conscientizar o meio político e social das medidas acima representadas. Observe o seguinte, que quando nós falamos de medidas sustentáveis, nós estamos falando de medidas tanto adotadas pelo governo como pela população. Nesse sentido, que medidas simples você pode tomar que pode mudar a nossa questão da poluição do meio ambiente? Por exemplo, a partir do momento que você faz um consumo exagerado de produtos, imagine toda a população mundial consumindo tudo aquilo além do que é necessário. Consequentemente, a produção de lixo vai aumentar. Consequentemente, a produção das indústrias também desses produtos vai aumentar. E como vocês viram, nós temos uma grande quantidade de poluição, emissão de poluentes emitidos pelas indústrias. E se as indústrias elas estão produzindo cada vez mais, consequentemente elas vão poluir cada vez mais. Então, a questão do consumo consciente dos nossos produtos, consumir aquilo somente que é necessário, reciclar produtos, tudo isso são atitudes simples que podem mudar. Imagina se toda a população mundial tem uma consciência de que vai consumir de forma consciente, que vai reciclar, que vai colocar o seu lixo no local adequado, vai evitar fazer queimadas. Imagina toda a população mundial tendo essa consciência. O meio ambiente, com certeza, estaria seguro para que nossas próximas gerações. Diante de tudo isso que nós aprendemos hoje sobre a questão da sustentabilidade, vamos agora para o nosso exercitando. 1. A inevitável devastação ambiental decorrente do processo de desenvolvimento industrial é um quadro que começa a se modificar a partir da defesa pública de um novo conceito, o desenvolvimento sustentável. O uso dessa expressão tem a finalidade de que: a. Sustentar a inevitável necessidade do desenvolvimento. B. Garantir que o desenvolvimento contemporâneo não sustenta. C. Sustentar o meio ambiente em detrimento do desenvolvimento. D. Propor a conciliação do desenvolvimento com o ambiente. E. Divulgar a insustentável situação do meio ambiente. A nossa resposta correta é somente a letra D, tá, pessoal? O desenvolvimento sustentável objetiva proporcionar o desenvolvimento socioeconômico de forma planejada, em harmonia com o meio ambiente, de forma que não comprometa a capacidade de suprir as necessidades das futuras gerações. Todas as outras alternativas são falsas. A ideia de desenvolvimento sustentável tem sido cada vez mais discutida junto às questões que se referem ao crescimento econômico. De acordo com este conceito, considera-se que a. O meio ambiente é fundamental para a vida humana e, portanto, deve ser intocável. B. Os países subdesenvolvidos são os únicos que praticam esta ideia, pois, por sua baixa industrialização, preservam melhor o seu meio ambiente do que os países ricos. C.
Ocorre uma oposição entre desenvolvimento e proteção ao meio ambiente e, portanto, é inevitável que os riscos ambientais sustentem o crescimento econômico dos povos. D. Deve-se buscar uma forma de progresso socioeconômico que não comprometa o meio ambiente sem que, com isso, deixemos de utilizar os recursos nele disponíveis. São as riquezas acumuladas nos países ricos em prejuízo das antigas colônias durante a expansão colonial que devem hoje sustentar o crescimento econômico dos povos. Diante dessas alternativas, por que é falso? Porque o meio ambiente é de extrema importância para os seres humanos, porém é impossível viver no meio sem ter que alterá-lo de alguma forma, portanto a natureza não é intocável. A B, todos os países devem praticar um modelo de desenvolvimento sustentável, não ficando restrito apenas para os países em desenvolvimento. Atualmente, os países subdesenvolvidos, em sua maioria, não praticam o desenvolvimento sustentável, intensificando a utilização dos recursos naturais e degradando o meio ambiente, como, por exemplo, a China. A C também é falso, pessoal, porque o crescimento econômico baseado no desenvolvimento sustentável visa aliar as atividades econômicas à preservação ambiental, promovendo o uso racional dos recursos naturais. E a D é verdadeira justamente porque o desenvolvimento socioeconômico deve ser planejado e os recursos naturais são de fundamental importância nesse processo. No entanto, devem ser utilizados como responsabilidade, de forma que não prejudique as futuras gerações. Então, diante disso, observe que desenvolver é necessário, mas também nós temos que se desenvolver, o nosso país tem que ter um desenvolvimento desde que não prejudique as nossas futuras gerações. Então, na nossa aula de hoje, agradeço a companhia de vocês, acesse a nossa plataforma para mais exercícios e a nossa aula também ficará disponível. Até a nossa próxima aula.